Homem rico trocou noiva humilde por uma mulher milionária. Anos depois, ele vê sua ex-noiva na TV. Ele não acredita no que ela foi capaz de fazer. Arthur observava o horizonte pela enorme janela de vidro de sua cobertura. Os arranha-céus da cidade brilhavam à distância. Um reflexo perfeito da sua vida de luxo. O sucesso estava ao seu redor, como uma segunda pele, algo que ele carregava sem esforço. Seu rosto, sempre sério, não mostrava nenhuma emoção, mas por dentro ele sentia uma inquietação. Havia algo que ele não podia ignorar. Seus pensamentos retornavam àquela tarde no shopping, quando, por acaso, ele entrou em uma loja de roupas para comprar uma gravata. Foi ali que ele a conheceu, Laura. Ela estava arrumando as roupas em uma arara, seus cabelos caindo displicentemente sobre os ombros. Os olhos de Laura brilhavam com uma curiosidade calma, algo que ele raramente via nas mulheres com quem convivia. Ela não parecia impressionada com sua presença, nem fazia questão de agradá-lo. Aquilo o cativou de imediato. Sem saber por quê, Arthur começou a frequentar a loja, sempre em busca de desculpas para vê-la, para ouvir sua voz suave ao sugerir uma nova peça de roupa. "Vai levar essa gravata também, senhor?" Ela perguntou certa vez, com um sorriso discreto no rosto. Arthur hesitou, mais uma vez surpreso com a tranquilidade de Laura. "Sim, acho que vou. E talvez um café depois?" arriscou ele, algo que jamais faria com outra mulher. Laura levantou os olhos para ele, por um instante avaliando sua proposta. "Não costumo sair com clientes", disse ela com um tom firme, mas não rude. "Mas você parece diferente." Nos meses que se seguiram, Arthur e Laura se viam com frequência. Ela o fazia rir, coisa que raramente acontecia, e ele adorava o jeito simples e direto com que ela encarava a vida. Não havia joguinhos nem superficialidade, apenas uma honestidade que ele não encontrava no seu mundo de jantares caros e festas privadas. Mas, à medida que o tempo passava, a pressão para seguir com seu casamento com Isabela crescia. Isabela, a herdeira de uma das maiores fortunas da cidade, representava tudo o que sua família queria para ele: poder, segurança e status. "Você está pensando demais, Arthur", comentou seu amigo Gustavo durante uma reunião de negócios. Gustavo, um dos poucos que sabia sobre Laura, era um advogado que sempre o aconselhava em suas decisões pessoais. "Ela é só uma garota comum. Isabela é quem vai te ajudar a crescer. Além disso, sua família adora a ideia de vocês juntos. O que mais você precisa?" Arthur ficou em silêncio, os pensamentos pesando. Ele sabia que Gustavo estava certo, mas ainda assim, o nome de Laura ecoava em sua mente. Havia algo nela que ele não conseguia deixar para trás. "Arthur, a verdade é simples", continuou Gustavo. "Você precisa decidir o que é mais importante: uma vida com alguém que te completa de verdade ou uma vida com alguém que te garante segurança." Mas segurança era tudo o que ele conhecia. Quando chegou a hora de decidir, Arthur cedeu à pressão. Ele terminou com Laura, embora o olhar ferido dela tenha ficado gravado em sua memória. Não houve brigas, apenas uma dor silenciosa de ambos os lados. Ele se afastou sem olhar para trás, convencido de que estava fazendo o certo. Naquela noite, de volta à sua cobertura, Arthur segurou o anel de noivado que daria a Isabela. Seus dedos acariciavam o metal frio, mas sua mente estava longe. Ele tentava afastar o arrependimento que começava a brotar, lutando para se convencer de que tomou a decisão correta. Quando os dias se tornaram semanas, e as semanas, meses, ele se viu submerso na vida luxuosa ao lado de Isabela. Eles viajavam para destinos exóticos, frequentavam os eventos mais exclusivos da cidade, e sua imagem pública era invejada por muitos. Mas, mesmo com tudo isso, algo continuava errado. Arthur não conseguia evitar a sensação de que, em algum lugar, ele havia feito a escolha errada. Os meses se passaram, e a vida seguiu seu curso. Arthur estava imerso em compromissos com Isabela, viagens de negócios e festas onde o rótulo de casal perfeito era mantido a qualquer custo. Mas dentro dele, o desconforto crescia. A lembrança de Laura,
com seu jeito simples e olhar profundo, nunca o deixava. Arthur se perguntava como ela estaria, mas seu orgulho o impedia de procurá-la. Ele se conformava com a ideia de que Laura teria seguido com sua vida, assim como ele deveria ter feito. Enquanto isso, a vida de Laura havia mudado drasticamente. Após o término, ela decidiu que precisava de uma nova direção. Laura sempre soubera que havia mais para ela do que vender roupas em uma loja de shopping, mas nunca teve coragem de dar o próximo passo. A dor do rompimento foi o impulso que ela precisava para buscar algo maior. A oportunidade chegou quando uma cliente da loja, uma diretora renomada da televisão, notou seu carisma. "Você já pensou em trabalhar na televisão?" perguntou a mulher uma tarde, enquanto Laura a ajudava a escolher uma roupa. Laura riu, achando que era uma brincadeira. "Não, nunca", respondeu, balançando a cabeça. "Você deveria considerar. Tem uma presença cativante", insistiu a diretora. "Estão fazendo testes para uma nova série e você seria perfeita para o papel principal. Não tem nada a perder em tentar." Laura hesitou, mas algo em sua alma, talvez o desejo de mudar de vida, a fez aceitar o desafio. No dia do teste, estava nervosa, mas ao pisar no set, algo despertou dentro dela. Havia um talento natural que até então ela desconhecia. O teste foi um sucesso. Dentro de semanas, Laura foi confirmada como a protagonista da série e, aos poucos, seu nome começou a ganhar força no meio artístico. Meses depois, Laura era uma estrela em ascensão. Seu rosto estava em outdoors, sua presença era requisitada em eventos, e ela havia conquistado algo que Arthur nunca imaginara: respeito e reconhecimento. Sua carreira se solidificava a cada episódio, e a mídia estava encantada com a nova estrela. A jovem vendedora simples agora era uma figura pública poderosa, cativante e respeitada. Enquanto isso, Arthur seguia com sua vida luxuosa e superficial ao lado de Isabela. Mas, em uma noite de rotina, enquanto navegava pelos canais de TV, ele se deparou com algo que o fez parar imediatamente. Era Laura, sentada em um dos talk shows mais populares do país. Ela ria, conversava com o apresentador com uma confiança e leveza que ele nunca havia visto. Ela estava deslumbrante, vestida com elegância, mas ainda com o brilho genuíno que a diferenciava de todas as outras. Arthur permaneceu em silêncio, seu coração batendo mais forte. A imagem dela na TV parecia surreal. Ele a assistiu atentamente, cada palavra dela o atraindo de volta para lembranças que ele tentava esquecer. Quando o apresentador mencionou o sucesso da carreira de Laura e como ela era uma inspiração para tantas pessoas, Arthur sentiu um aperto no peito. Ela havia se transformado em alguém muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Ela se tornou uma estrela, quem diria, pensou Arthur, enquanto o programa continuava. As palavras do apresentador ecoavam em sua mente. Laura é um exemplo de perseverança e autenticidade. Ela provou que, com determinação, qualquer pessoa pode conquistar o mundo. Depois do programa, Arthur se sentou na sala escura de sua cobertura, com apenas as luzes da cidade ao fundo. Ele olhou ao redor para os símbolos de riqueza que o cercavam, mas nada parecia ter o mesmo brilho de antes. A verdade, amarga e dolorosa, se instalava em seu coração. Ele havia trocado Laura por uma vida que, embora glamourosa, não tinha alma. As semanas que se seguiram foram marcadas pela crescente inquietação de Arthur. Ele mal conseguia se concentrar nos compromissos que tinha com Isabela. Em todos os lugares que ia, parecia ver o rosto de Laura. Sua ascensão meteórica na mídia se tornava cada vez mais evidente. Cada nova entrevista, cada novo filme ou série em que Laura aparecia, fazia com que o arrependimento de Arthur se tornasse mais pesado, mais doloroso. Ele se perguntava como poderia ter sido tão cego, tão superficial ao escolher Isabela. Uma mulher que preenchia os requisitos de sua família, mas que jamais tocara seu coração como Laura tocou. Isabela, por sua vez, não era tola. Ela percebia o afastamento de Arthur, embora não soubesse a raiz do problema. Em um jantar luxuoso em um restaurante exclusivo, Isabela finalmente quebrou o silêncio que pairava entre os dois.
Arthur, o que está acontecendo com você? Perguntou ela de forma direta, enquanto cortava meticulosamente seu filé mignon. Você está distante. Parece que, em algum lugar, perdeu o interesse em tudo. Arthur olhou para ela, sem saber o que dizer. Ele não podia admitir o que realmente estava sentindo. Isabela, com toda a sua perfeição de herdeira milionária, jamais entenderia o que Laura significava para ele. Só estou cansado, disse ele, evasivo. Muitas reuniões, muitas viagens. Preciso de um tempo para pensar. Pensar no quê? Insistiu Isabela, levantando uma sobrancelha. Nós temos tudo. O que mais você poderia querer? A pergunta ficou no ar, sem resposta. Arthur sabia que Isabela estava certa, mas também sabia que tudo não era mais suficiente para ele. Ele passou o resto do jantar em silêncio, imerso em pensamentos, enquanto Isabela continuava falando sobre os planos do próximo verão e a lista de convidados para o próximo evento da família. Após o jantar, de volta à sua cobertura, Arthur tomou uma decisão. Ele precisava ver Laura novamente. Precisava pelo menos explicar o que aconteceu, dizer a ela que o arrependimento o consumia e que trocá-la por Isabela foi o maior erro de sua vida. Ele começou a procurar informações sobre onde Laura estaria, até que descobriu que ela seria homenageada em um evento de gala no mês seguinte. Esse seria o momento perfeito para se aproximar dela. No grande dia do evento, Arthur se preparou com uma mistura de ansiedade e esperança. Ele escolheu o melhor terno de seu guarda-roupa, tentando controlar o nervosismo. Quando chegou ao local, foi imediatamente envolvido pelo brilho das câmeras e pelos flashes que cobriam cada passo dos convidados. Mas sua mente estava focada em uma única pessoa, Laura. Ele entrou no salão principal, cercado de figuras influentes e celebridades, mas tudo ao redor parecia um borrão. Ele queria apenas encontrar Laura. Foi então que seus olhos a avistaram. Laura estava no centro do salão, cercada de jornalistas e fotógrafos, rindo e conversando com naturalidade. Ela estava deslumbrante, com um vestido longo e elegante que destacava sua presença. Mas o que realmente chamou a atenção de Arthur foi o brilho nos olhos dela. Uma mistura de confiança, alegria e sucesso. Laura havia se tornado a mulher que ele nunca soube que ela poderia ser, mas que, no fundo, sempre teve o potencial de ser. Arthur se aproximou, sua boca seca e o coração batendo forte. Quando Laura finalmente o notou, seus olhos se encontraram e o tempo pareceu parar. Aquele breve instante trouxe à tona todas as emoções que ele tentou enterrar. O amor, o arrependimento e a saudade que ele sentia desde o dia em que a deixou. Mas Laura não demonstrou surpresa, tampouco mágoa. Ela o encarou com serenidade, como se já esperasse por aquele momento. Arthur, disse ela, com um sorriso suave nos lábios. É bom te ver. Ele engoliu em seco, tentando encontrar as palavras certas. Mas tudo o que conseguiu dizer foi: Laura, eu sinto muito. Aqueles 3 pequenas palavras carregavam todo o peso de seu arrependimento. Arthur estava nervoso, mais do que em qualquer reunião de negócios ou evento importante que já havia participado. Ali, diante de Laura, ele sentia o peso de suas escolhas. Cada palavra que saía de sua boca parecia insuficiente para expressar o arrependimento que ele carregava. Laura o olhou com uma calma que ele não esperava, e seu sorriso, mesmo discreto, não mostrava rancor. Aquela reação o desarmou. Você não precisa se desculpar, Arthur, respondeu Laura, com a voz firme, mas gentil. As escolhas que você fez foram as que achou certas na época. Todos temos nossos caminhos. Eu fui um idiota, Arthur interrompeu, sem conseguir mais segurar o que estava sentindo. Troquei você por uma vida vazia, e agora percebo o quão superficial foi tudo. Eu nunca deveria ter feito isso com você. Laura, sem perder o controle, respirou fundo. Os olhares ao redor do salão de gala estavam focados em outras celebridades, mas naquele canto afastado eles eram invisíveis. Arthur, nós éramos pessoas diferentes. Eu não culpo você pelo que fez. Na verdade, o que aconteceu me ajudou a crescer. Olhe para onde estou agora, disse ela, gesticulando sutilmente para o ambiente ao redor.
Foi difícil no começo, mas superei. E, sinceramente, estou feliz com o que sou e com o que minha vida se tornou. Arthur a observou com admiração. Ele sabia que as palavras de Laura eram verdadeiras. A mulher à sua frente, a estrela poderosa e cativante que conquistou o mundo do entretenimento, não era a mesma jovem vendedora com quem ele havia rompido no passado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma familiaridade nela que o tocava profundamente. Eu fiquei pensando em você esse tempo todo, Arthur confessou. Em como sua simplicidade, sua autenticidade eram exatamente o que eu precisava. Eu tentei seguir em frente com Isabela, mas nada me fez sentir o que eu sentia quando estava com você. Laura suspirou, mas seu rosto não expressava surpresa. Arthur, você está preso no passado. A vida que você escolheu foi a que achou que seria melhor para você, e eu aceitei isso. Na época doeu, mas hoje eu segui em frente. Não posso te culpar por querer algo que parecia certo. Antes que Arthur pudesse responder, uma figura masculina se aproximou, com uma postura confiante e um sorriso afetuoso. Era Marcos, o marido de Laura. Ele colocou a mão nas costas dela com carinho, e os dois trocaram um olhar cúmplice que Arthur sentiu cortar fundo em seu peito. Arthur, esse é o Marcos, disse Laura, com um brilho nos olhos que ele não conseguia ignorar. Meu marido. Marcos estendeu a mão para Arthur com um sorriso amistoso, completamente alheio à tensão emocional que pairava entre os dois. É um prazer finalmente te conhecer, Arthur. Laura fala muito bem de você. Arthur apertou a mão de Marcos, tentando mascarar o turbilhão de emoções que o tomava. O prazer é meu, respondeu ele, com a voz falhando ligeiramente. Enquanto Marcos e Laura conversavam com naturalidade sobre o evento, Arthur não conseguia tirar os olhos dela. Ele via, nos pequenos gestos, no jeito que eles se olhavam, que o amor entre os dois era algo real e profundo. A felicidade que Laura exalava ao lado de Marcos era o tipo de alegria que Arthur sabia que nunca poderia proporcionar a ela. E ali, naquele momento, ele finalmente compreendeu a extensão de sua perda. Quando Marcos se afastou por um momento para cumprimentar outro convidado, Arthur aproveitou a oportunidade para se dirigir a Laura uma última vez. Você realmente está feliz, não está? Perguntou com um olhar de resignação. Laura assentiu, um sorriso genuíno em seu rosto. Sim, Arthur, eu estou. Encontrei alguém que me apoia, que está ao meu lado de verdade. Marcos me entende, e eu o amo de uma forma que nunca pensei ser possível. Arthur abaixou o olhar, sentindo um nó na garganta. Ele queria pedir outra chance, implorar para que ela reconsiderasse, mas sabia que seria inútil. Laura estava em paz com suas escolhas, e a vida que ela construiu ao lado de Marcos era algo que ele jamais poderia substituir. Eu só quero que você saiba que eu realmente me arrependo, disse ele finalmente, e fico feliz por você ter encontrado o que merece. Laura tocou o braço de Arthur em um gesto de conforto. Eu te perdoo, Arthur, de verdade. O que aconteceu nos trouxe até aqui. Você fez parte da minha vida e eu sempre terei carinho por isso. Mas agora, meu caminho é outro. Arthur assentiu, sentindo o peso de sua decisão desabar sobre ele. Aquele era o fim de uma história que ele nunca deveria ter abandonado. E naquele instante, ele entendeu que Laura havia seguido em frente, enquanto ele ainda estava preso a fantasmas do passado. Com uma última troca de olhares, Laura se afastou voltando para junto de Marcos. E embora a dor do arrependimento fosse grande, Arthur sabia que aquele era o capítulo final entre eles. Arthur ficou parado por alguns segundos, observando Laura se afastar ao lado de Marcos. Seus ombros relaxados, a postura leve, o riso fácil que trocava com o marido, tudo aquilo reforçava a certeza de que ela estava em paz, feliz com a nova vida. Ele, por outro lado, sentia o oposto. Cada passo de Laura longe dele parecia intensificar o vazio que havia se formado em seu peito desde o momento em que os reencontrou. Ele queria correr atrás, dizer que ela ainda era a mulher de sua vida. Mas havia algo inquebrável naquela cena. Ela havia realmente encontrado alguém que a amava de verdade, de uma forma que ele jamais havia conseguido. Arthur começou a se mover em direção à saída do evento.
O salão estava lotado de pessoas conversando, rindo e fazendo negócios, mas ele mal conseguia ouvir o burburinho. Seu olhar estava distante, perdido entre os flashes de câmeras e os sussurros. Enquanto cruzava o corredor para o lado de fora, uma figura surgiu à sua frente. Era Gustavo, seu velho amigo e advogado, aquele que sempre o aconselhara a seguir com o casamento com Isabela. "Arthur, eu estava te procurando", disse Gustavo, apertando a mão dele com entusiasmo. "O evento está um sucesso, não é? Vi Laura mais cedo. Ela está incrível. Consegue acreditar como ela cresceu?" Arthur forçou um sorriso, mas Gustavo, sempre atento aos detalhes, percebeu o desconforto. "Você não está com uma cara muito boa. O que houve?" "Eu a vi", Arthur respondeu, a voz mais baixa, quase arrastada. "Falei com ela." Gustavo ergueu uma sobrancelha, curioso. "E como foi?" Arthur suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto cansado. "Ela seguiu em frente, Gustavo. Está feliz, casada com outro homem. E eu perdi qualquer chance que pudesse ter tido." Gustavo ficou em silêncio por um momento e então falou, com uma voz que soava um tanto mais séria do que o normal. "Arthur, você sabe que fez a escolha certa na época, mas às vezes o certo para aquele momento não significa o certo para o resto da vida. Eu tentei te avisar sobre isso, mas você estava decidido, e agora o que vai fazer?" Arthur não respondeu imediatamente. Ele olhou para as grandes portas de vidro à sua frente do lado de fora, onde os flashes e os repórteres esperavam ansiosamente por mais celebridades. "Eu não sei, Gustavo. Eu realmente não sei." Gustavo assentiu, sem pressionar. "Bom, uma coisa é certa, meu amigo. Você tem que parar de olhar para o passado como se ele pudesse mudar. Agora é sobre o que você vai fazer daqui para frente." Arthur concordou com um leve aceno, sabendo que as palavras de Gustavo eram verdadeiras, mas difíceis de digerir. Ele seguiu até a saída, ignorando os fotógrafos, e entrou em seu carro com uma sensação de derrota. O motorista o levou em silêncio até sua cobertura, onde ele entrou sozinho. O ambiente frio e luxuoso parecia mais vazio do que nunca. Ao chegar à sala, ele sentou-se no sofá, o brilho das luzes da cidade refletindo nas enormes janelas. Tudo o que ele havia construído, o sucesso, a riqueza, não parecia mais ter o mesmo valor. Ele trocou o que poderia ter sido o amor verdadeiro por uma ilusão de segurança e status, e agora estava pagando o preço. Enquanto o silêncio da noite o envolvia, Arthur refletiu sobre as palavras de Laura. Ela o havia perdoado, mas sua vida havia mudado de um jeito que ele jamais poderia alterar. Marcos era o homem que ela escolheu, o homem que a amava e a apoiava, algo que Arthur não soubera fazer. E pela primeira vez, ele aceitou que talvez fosse melhor assim. Arthur ficou ali, olhando para a cidade por horas, até que a madrugada começou a se aproximar. Ele sabia que o que tinha perdido era irreversível, mas ao mesmo tempo, sabia que precisava encontrar uma nova forma de viver, uma que não fosse baseada em arrependimento e escolhas passadas. Arthur acordou naquela manhã com uma sensação de clareza que há muito não sentia. O peso do arrependimento que o sufocara nos últimos dias ainda estava lá, mas era menos esmagador. Ele sabia que, apesar de ter perdido Laura para sempre, sua vida precisava seguir adiante. Levantou-se lentamente e olhou ao redor de sua cobertura luxuosa. A mobília cara, as obras de arte nas paredes e a vista deslumbrante da cidade já não tinham o mesmo significado para ele. Depois de um longo banho, Arthur se sentou à mesa do café e abriu seu tablet, passando mecanicamente pelas manchetes dos jornais. Nada o prendia. O mundo ao redor parecia distante, fora de alcance. Ele então lembrou-se da conversa que tivera com Gustavo na noite anterior. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava em aberto. Com essa ideia na cabeça, ele decidiu que precisava fazer algo diferente, algo que desse um novo propósito à sua vida. Arthur fez uma ligação rápida para seu assistente. "Preciso de uma reunião com todas as fundações de caridade que temos parceria", disse com firmeza. "Hoje à tarde. Quero discutir novos projetos."
Ele sabia que precisava de um novo foco, algo que o tirasse daquele ciclo de superficialidade. Seus olhos se abriram para a necessidade de buscar algo mais significativo. Na reunião com os representantes das fundações, Arthur foi direto. Quero criar um novo projeto de impacto social, algo que faça a diferença de verdade, não só uma doação para aparecer nas manchetes. Os olhares surpresos dos executivos ao seu redor o divertiram por um momento. Era como se não esperassem algo tão direto e genuíno vindo dele. Você está falando de algo grande, Arthur, disse um dos representantes. Algo que exija um envolvimento maior do que temos agora. Exatamente, respondeu Arthur, com uma determinação que ele mesmo não sabia que tinha. Quero algo que me faça sentir que estou construindo mais do que um império financeiro. Depois de algumas horas de discussões, ele saiu da reunião com uma nova ideia: criar um programa para ajudar jovens talentos a encontrar oportunidades no mundo do entretenimento, artes e empreendedorismo, algo que poderia inspirar outros, assim como Laura havia inspirado com sua história. Nos dias seguintes, Arthur mergulhou de cabeça no projeto. Ele visitou bairros menos favorecidos, falou com jovens, ouviu suas histórias e suas esperanças. Ao lado de sua equipe, ele começou a desenhar um plano para oferecer bolsas de estudo e apoio financeiro a talentos promissores, algo que, para sua surpresa, começou a lhe trazer uma sensação de realização que ele nunca havia experimentado em seus negócios. Certa tarde, enquanto estava em uma das reuniões para a organização do projeto, Arthur recebeu uma mensagem inesperada de Gustavo. Temos um convite para um evento importante. Acho que você vai gostar de comparecer. Arthur hesitou, mas acabou aceitando. O evento, ele soube depois, seria uma grande gala beneficente para arrecadar fundos para novos talentos nas artes, uma causa que agora lhe parecia essencial. Chegou ao local naquela noite, pronto para socializar e compartilhar suas novas iniciativas. Logo na entrada do evento, Arthur foi recebido com apertos de mão e conversas animadas. Era claro que sua nova direção estava chamando a atenção de muitos. Em um momento, enquanto conversava com um grupo de investidores, ouviu uma voz familiar. Virou-se e, para sua surpresa, era Marcos, o marido de Laura. Arthur, que bom te ver aqui, disse Marcos, com aquele mesmo sorriso amistoso que exibira na última vez em que se encontraram. Soube que está envolvido em alguns projetos importantes de impacto social. Estou muito impressionado. Arthur ficou momentaneamente desconcertado, mas respondeu com um sorriso sincero. Estou tentando fazer algo diferente, Marcos. Quero realmente fazer a diferença, da maneira que puder. Marcos assentiu, claramente admirado. Laura me falou sobre você e sua nova empreitada. Ela ficou muito tocada ao saber que você está seguindo um caminho diferente agora. O nome de Laura ainda trazia um peso ao coração de Arthur, mas dessa vez não era mais um fardo insuportável. Ele sentiu uma mistura de alívio e satisfação ao saber que ela havia notado sua transformação. Ela me inspirou mais do que posso admitir, disse Arthur olhando Marcos nos olhos. Marcos deu um leve sorriso, mas antes que a conversa pudesse se aprofundar, uma figura familiar se aproximou. Era Laura, com a mesma confiança e brilho que ele conhecera naquela noite. Ao ver Arthur conversando com Marcos, ela sorriu de forma calorosa. Arthur, disse ela, com uma gentileza que ele não esperava. É bom te ver de novo. Ouvi falar do seu novo projeto. Estou realmente feliz por você. Arthur retribuiu o sorriso. Obrigado, Laura. Você foi uma grande parte do que me fez ver as coisas de outra forma. Eu aprendi muito. Por um breve instante, todos ficaram em silêncio, um momento de respeito mútuo, uma aceitação tácita do que havia acontecido no passado. A dor e o arrependimento ainda estavam lá, mas agora havia também um novo entendimento. Estou ansiosa para ver o que você vai construir, disse Laura, antes de se afastar com Marcos, dando um último sorriso de despedida. Arthur ficou parado, assistindo o casal se afastar pela multidão e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que, embora tivesse perdido algo precioso, ele havia encontrado uma nova direção.
uma que de fato importava. Os dias se seguiram após o evento, e Arthur mergulhou de corpo e alma em seu novo projeto. A fundação que ele criara para ajudar jovens talentos a ganhar oportunidades no mundo das artes e do entretenimento começava a tomar forma. Ele não apenas financiava o projeto, mas também se envolvia diretamente com os participantes, ouvindo suas histórias, compartilhando experiências e ajudando-os a moldar o caminho para seus sonhos. Aquilo trouxe uma nova vida a ele, uma que ele jamais imaginara enquanto vivia no meio do luxo vazio. Em uma tarde, Arthur estava no centro comunitário onde seu programa havia começado a operar, quando foi abordado por uma jovem chamada Ana. Ela tinha apenas 18 anos, mas sua determinação e talento a destacavam do resto. Com olhos brilhantes e uma paixão inabalável, Ana representava exatamente o tipo de pessoa que Arthur queria ajudar. "Senhor Arthur", disse ela, um pouco hesitante, "eu só queria agradecer pela oportunidade. Eu nunca teria conseguido chegar até aqui sem o seu apoio." Arthur sorriu, genuinamente tocado pelas palavras da jovem. "Ana, você é a verdadeira responsável pelo seu sucesso. Eu só dei uma pequena ajuda, o resto foi todo o seu esforço." Ela assentiu, visivelmente emocionada. "Mesmo assim, eu agradeço. Meu sonho sempre foi ser atriz, mas eu nunca soube como chegar lá. Agora, graças ao seu projeto, estou prestes a fazer meu primeiro teste para uma série. Isso é algo que eu nunca imaginei." Arthur observou Ana com orgulho. Ele via nela um reflexo da determinação que Laura tinha quando começou sua carreira. E, de certa forma, ajudar pessoas como Ana o conectava de volta a Laura, como se estivesse corrigindo os erros do passado de uma maneira sutil e significativa. Ao sair do centro comunitário naquela noite, Arthur caminhava pela rua com um sorriso no rosto, sentindo-se realizado de uma maneira que nunca experimentara em sua antiga vida de riqueza e status. No entanto, algo inesperado estava prestes a acontecer. No dia seguinte, Arthur recebeu uma ligação de Marcos. O tom de sua voz era sério, algo que fez o coração de Arthur acelerar de leve. "Arthur, você tem um minuto? Precisamos conversar pessoalmente." Intrigado, Arthur concordou, e os dois marcaram de se encontrar em um café discreto, longe das câmeras e do olhar público. Quando chegou, Marcos já estava lá, esperando com uma expressão indecifrável. "Marcos, o que houve?" perguntou Arthur preocupado. Marcos respirou fundo, inclinando-se levemente para a frente. "Eu tenho algo a te contar que talvez você não esteja esperando, e eu acredito que é importante que você saiba." Arthur sentiu um calafrio subir pela espinha. A seriedade de Marcos não era comum, e o tom da conversa sugeria algo profundo. "O que é?" perguntou, mantendo a voz firme. Marcos olhou nos olhos de Arthur antes de continuar. "Há algumas semanas, Laura e eu descobrimos que ela está grávida." Arthur piscou, processando a informação. A notícia o pegou completamente desprevenido. Laura, a mulher que ele ainda amava em silêncio, estava esperando um filho. Seu coração apertou e um turbilhão de emoções tomou conta de sua mente. Felicidade por ela, tristeza por saber que aquilo era mais uma confirmação de que sua história com Laura estava de fato encerrada para sempre. Eu fico feliz por vocês", respondeu Arthur, tentando manter a calma. "Vocês merecem isso." Marcos assentiu, mas então sua expressão mudou, mais suave, quase constrangida. "Há mais uma coisa, Arthur. Laura queria que você soubesse pessoalmente, antes que qualquer outra pessoa soubesse. Ela disse que, apesar de tudo, você sempre será uma parte importante da vida dela, e que, se algum dia precisar, ela espera que você esteja presente para o filho dela, assim como esteve para ela em momentos difíceis." Arthur sentiu um nó na garganta. O gesto de Laura era mais do que ele jamais esperaria. Ela ainda o considerava alguém especial, apesar de tudo, e ao mesmo tempo, aquilo era um lembrete de que, mesmo que eles não pudessem estar juntos, o respeito e o carinho entre eles permaneciam vivos. Ele olhou para Marcos, tentando organizar seus pensamentos. "Eu não sei o que dizer, Marcos. Fico muito grato por ela ainda me ver dessa forma. Claro que, se ela precisar de mim,
Estarei aqui, sempre. Marcos sorriu, um sorriso genuíno e cheio de compreensão. Laura sempre soube que você mudou, Arthur. Ela me disse que vê em você um homem muito diferente do que conheceu anos atrás. E ela respeita isso profundamente. Arthur ficou em silêncio por alguns instantes, sentindo o peso das palavras de Marcos e o quão longe ele havia chegado desde que se distanciara de Laura. Ele não esperava mais o amor romântico dela, mas o respeito e a confiança que ela ainda lhe concedia eram um presente inestimável. Ao deixar o café, Arthur refletia sobre a conversa. Havia uma aceitação tranquila dentro dele agora. Laura estava formando uma nova família e ele fazia parte de sua história de uma forma muito mais simbólica e reconfortante do que jamais imaginara. A vida seguia em frente e ele estava pronto para o que viesse a seguir. Após a conversa com Marcos, Arthur sentiu uma sensação de paz, algo que há muito tempo não experimentava. Ele aceitou plenamente o fato de que Laura estava seguindo sua vida e que sua história com ela, embora marcante, tinha chegado ao fim de uma maneira digna. Ainda assim, a ideia de estar de alguma forma envolvido em sua vida, mesmo que distante, era algo que ele nunca teria esperado. Alguns meses se passaram e o projeto de Arthur continuava a crescer. Ele se dedicava com intensidade a ajudar jovens a encontrarem oportunidades e, de forma quase terapêutica, aquilo o ajudava a redescobrir o valor de suas próprias ações. Seu nome, antes associado ao mundo dos negócios, agora estava diretamente ligado à filantropia e à promoção de novos talentos. Ele frequentemente era convidado a eventos de destaque, mas, ao contrário de antes, não mais buscava o brilho das câmeras. Ele estava ali por um propósito real. Foi durante um desses eventos, uma conferência de artes e inovação, que Arthur foi abordado por uma jovem jornalista. Ela parecia nervosa ao se aproximar, como se estivesse prestes a dizer algo importante. Senhor Arthur, posso falar com você por um momento? Sou Camila da revista Cultura e Gente, disse ela, estendendo a mão. Arthur a cumprimentou, mantendo o habitual profissionalismo. Claro, Camila. Em que posso ajudar? Ela respirou fundo, hesitando antes de falar. Eu sei que você está envolvido em muitos projetos sociais agora e que isso tem impactado positivamente a vida de muitas pessoas. Mas há algo mais, algo sobre você que o público não sabe e eu acho que seria interessante abordar. Arthur ergueu uma sobrancelha intrigado. Algo sobre mim? O que seria? Camila parecia desconfortável, mas insistiu. Tem a ver com Laura e Marcos, mais especificamente com o filho que eles estão esperando. O coração de Arthur disparou. Ele havia tentado manter distância emocional de tudo o que envolvia Laura desde sua última conversa com Marcos, mas o nome dela ainda carregava um peso. Ele manteve a calma, mas sua voz foi marcada por uma curiosidade cautelosa. O que você quer dizer com isso? Camila deu um pequeno suspiro e tirou algo de sua bolsa. Era uma foto de um ultrassom com o nome de Laura impresso no canto superior. Eu estive investigando algumas informações e o que descobri foi surpreendente. Pelo que consegui apurar, o filho que Laura está esperando não é de Marcos. Arthur ficou completamente paralisado. Ele pegou a foto do ultrassom nas mãos, tentando processar o que acabara de ouvir. Você tem certeza do que está dizendo? Perguntou ele, com a voz tensa. Camila assentiu, vendo o impacto de suas palavras. Sim, tenho. Ao que parece, Marcos sabe disso, mas optaram por manter o segredo. Porém, há indícios de que o verdadeiro pai é você. Arthur sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. As palavras ecoavam em sua mente, como se o mundo ao seu redor estivesse girando em câmera lenta. O verdadeiro pai é você. Ele relembrou os meses anteriores, as últimas conversas com Laura, e de repente, tudo parecia fazer sentido. O carinho, o respeito, a maneira como ela o envolvia discretamente em sua nova vida. Ele nunca havia imaginado que algo assim estivesse em jogo. A jornalista observava sua reação, percebendo o impacto. Eu sei que isso é um choque, e você pode não acreditar, mas tudo leva a crer que Laura, por respeito e amor a Marcos,
decidiu não revelar a verdadeira paternidade. No entanto, as evidências são claras. Arthur se levantou abruptamente, devolvendo a foto para Camila. Isso é um assunto pessoal e eu preciso falar diretamente com Laura. Obrigado por trazer isso à tona, mas essa conversa termina aqui. Ele saiu do evento com a mente a mil, tentando decidir como abordaria Laura e Marcos. Sentia-se traído pela falta de transparência, mas ao mesmo tempo compreendia a complexidade da situação. O que ele jamais esperava era que, mesmo depois de todo o tempo e distância, ainda houvesse uma conexão tão profunda e inesperada entre ele e Laura. No dia seguinte, Arthur ligou para Marcos pedindo uma reunião urgente. Ele sabia que aquela conversa precisava acontecer o mais rápido possível. Quando finalmente se encontraram em um café discreto, Arthur foi direto ao ponto. Marcos, eu preciso saber a verdade. O filho que Laura está esperando é meu. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar dele endurecendo. Então, ele suspirou, a expressão relaxando, como se estivesse aliviado por finalmente não precisar mais manter o segredo. Sim, Arthur, é seu. Arthur ficou em silêncio, absorvendo a confirmação. Por que não me contaram antes? Laura achou que era o melhor para todos, explicou Marcos. Nós conversamos muito sobre isso, e ela acreditava que você não precisava ser envolvido. Mas depois de tudo que aconteceu, percebi que você merecia saber. Arthur, sentindo uma mistura de emoções que iam desde o choque até uma estranha forma de alívio, olhou para Marcos com uma nova perspectiva. Eu aprecio sua honestidade, mas agora eu preciso conversar com Laura. Marcos assentiu, e a reunião terminou em silêncio, com a certeza de que a próxima etapa dessa revelação mudaria o curso da vida de todos. Arthur deixou o café com o coração acelerado, seus pensamentos divididos entre o choque e a necessidade de entender melhor toda a situação. A confirmação de Marcos havia mudado completamente o rumo das coisas. Ele agora sabia que o filho que Laura esperava era seu. Isso trouxe uma nova responsabilidade, um peso que ele ainda estava tentando processar. Ele precisava falar com Laura, precisava entender por que ela havia decidido mantê-lo no escuro e o que isso significaria para o futuro de todos eles. Ele ligou para Laura no mesmo dia, pedindo uma reunião. Ela aceitou, ciente de que aquela conversa era inevitável. Eles se encontraram em um pequeno parque, longe dos olhares curiosos da mídia e das distrações da cidade. Quando Arthur chegou, Laura já estava lá, sentada em um banco sob uma árvore, observando o movimento das folhas no vento. Havia uma serenidade nela que o tocou profundamente. Arthur, ela disse calmamente quando ele se aproximou. Eu sabia que eventualmente você descobriria. Ele se sentou ao lado dela, tentando controlar a avalanche de emoções que o tomava. Por que você não me contou antes, Laura? Eu tinha o direito de saber. Laura suspirou, os olhos fixos à frente, como se as palavras fossem difíceis de formar. Eu sei, Arthur. E não pense que foi uma decisão fácil para mim. Quando descobri que estava grávida, Marcos e eu conversamos muito sobre o que fazer. Ele sabia desde o início, mas me apoiou em qualquer decisão que eu tomasse. No fim, decidi que não queria te colocar em uma situação difícil, principalmente porque você estava em um processo de se redescobrir. Eu achei que o melhor era deixar você seguir em frente com a sua vida. Arthur, ainda processando tudo, balançou a cabeça em descrença. Mas eu teria feito as coisas de outra forma, Laura. Eu teria estado presente. Laura o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que se encontraram. Havia uma sinceridade profunda em seu olhar, algo que sempre o desarmava. Eu sei disso agora, mas na época eu achava que era o melhor para todos nós. Não queria que o peso dessa responsabilidade atrapalhasse a jornada que você começou a construir para si mesmo. E, de certa forma, não queria te trazer de volta para uma parte de mim que eu já tinha aprendido a deixar ir. O silêncio pairou entre eles, pesado e cheio de significados. Arthur entendia o que ela queria dizer. O amor que eles compartilharam, embora real, era algo que ambos haviam superado, cada um à sua maneira.
Mas agora havia algo maior, algo que conectava suas vidas de forma irrevogável. E agora? Perguntou Arthur, a voz suave, mas cheia de incerteza. O que fazemos com isso? Laura sorriu, um sorriso cheio de calma e aceitação. Agora você faz parte disso, Arthur, se quiser. Eu sei que não podemos voltar no tempo, mas podemos construir algo a partir daqui. Marcos e eu decidimos que o que mais importa é o bem-estar da criança. E se você quiser ser parte da vida dele, ou dela, não vamos te impedir. A oferta de Laura o pegou de surpresa. Ela estava abrindo a porta para ele, mas sem forçá-lo a entrar. Era uma escolha, e a decisão estava inteiramente em suas mãos. Arthur respirou fundo, seu olhar se fixando nas folhas caindo ao redor deles. Claro que eu quero estar presente, Laura. Eu só preciso de um tempo para me ajustar a isso, mas não vou fugir dessa responsabilidade. Laura assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Eu sabia que você diria isso, e por mais que as coisas entre nós tenham terminado, sempre achei que você seria um bom pai. Arthur sentiu um calor no peito com aquelas palavras, uma espécie de validação que ele nem sabia que precisava. Obrigado, Laura. Isso significa muito para mim. Eles ficaram ali por mais algum tempo, em silêncio, aproveitando a tranquilidade daquele momento antes que a realidade inevitável da situação tomasse conta. Havia muito para ser resolvido. Muitos detalhes que precisavam ser discutidos, mas por agora, ambos estavam em paz com a direção que suas vidas estavam tomando. Quando se levantaram para ir embora, Laura virou-se para Arthur uma última vez. Não importa como as coisas aconteceram, Arthur. O importante é que estamos aqui agora, prontos para fazer o que é certo. E eu sei que, de alguma forma, tudo isso vai funcionar. Arthur sorriu, concordando. Ele ainda não sabia o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha a determinação de fazer o possível para construir algo verdadeiro a partir daquele momento. Enquanto se afastavam, cada um seguindo seu caminho, Arthur sabia que um novo destino estava à sua frente. Um destino que ele nunca imaginou, mas que agora fazia parte dele. E de uma forma estranha e inesperada, ele estava em paz com isso. Nos meses que se seguiram, Arthur passou por uma transformação ainda mais profunda. Ele abraçou a ideia de ser pai, algo que nunca havia imaginado para si antes. Laura e Marcos o incluíram em todos os aspectos da gravidez, desde as consultas médicas até as decisões sobre o futuro da criança. Embora o relacionamento entre eles fosse complexo, havia uma harmonia inesperada no modo como todos se respeitavam e trabalhavam juntos para garantir que aquele novo capítulo fosse o mais positivo possível para todos. Arthur se encontrou pela primeira vez em anos, sentindo-se parte de algo maior do que ele mesmo. A criança que estava por vir era o elo que unia suas vidas de uma forma inquebrável, e Arthur se comprometeu a estar presente em cada momento, independentemente de sua história passada com Laura. Sua carreira filantrópica continuava a crescer, e ele começou a destinar parte dos lucros de suas empresas para iniciativas voltadas à educação infantil, algo que passou a ter um significado muito mais pessoal agora. No dia do nascimento, Arthur foi um dos primeiros a chegar ao hospital. Laura estava calma, cercada por médicos e enfermeiras, enquanto Marcos segurava sua mão, oferecendo todo o apoio que ela precisava. Quando a criança finalmente chegou ao mundo, uma menina saudável e com os olhos brilhantes como os de Laura, Arthur sentiu algo se acender dentro de si. Todo o arrependimento e as dúvidas do passado desapareceram naquele instante. Ele sabia que, embora sua vida tivesse tomado rumos inesperados, estava exatamente onde deveria estar. Após o nascimento, enquanto todos se revezavam para segurar a bebê, Laura chamou Arthur para se aproximar. "Ela quer te conhecer", disse ela com um sorriso suave, entregando a menina aos braços dele. Arthur segurou sua filha nos braços pela primeira vez, sentindo o calor e a suavidade da pele dela. Ela parecia tão pequena, mas ao mesmo tempo, ele sabia que aquela criança seria a fonte de algo muito maior. Olhou para Laura e Marcos, e uma paz profunda o invadiu.
Eles haviam conseguido encontrar um equilíbrio, um modo de viver suas vidas interligadas sem conflito, apenas com o desejo comum de proporcionar o melhor para aquela nova vida. Nos meses seguintes, Arthur esteve presente em cada marco da vida de sua filha. Ele aprendeu a ser pai, descobrindo que a responsabilidade e o amor por aquela pequena vida eram maiores do que qualquer coisa que ele já experimentara. Laura e Marcos o incluíam em todos os momentos importantes, e apesar de cada um seguir suas vidas em caminhos distintos, a harmonia e o respeito entre eles criavam um ambiente de amor e apoio para a filha. Enquanto os anos passavam, a fundação de Arthur crescia ainda mais, com ele se tornando um símbolo de mudança e impacto social. Seu passado de magnata frio e calculista havia sido deixado para trás, substituído por uma versão de si mesmo que ele jamais imaginaria. Ele não apenas encontrou propósito no trabalho que fazia, mas também encontrou um novo tipo de felicidade ao lado de sua filha, que o admirava e amava profundamente. Em uma tarde ensolarada, anos depois, Arthur estava no jardim de sua casa brincando com sua filha, que agora tinha 5 anos. Eles riam, corriam, e ele se pegou refletindo sobre o quanto sua vida havia mudado desde o dia em que decidiu terminar com Laura. Embora tivesse sido doloroso na época, ele percebeu que tudo o que havia acontecido, os erros, as escolhas difíceis e até o arrependimento, o levaram até aquele momento onde ele finalmente se sentia completo. Em uma pausa na brincadeira, Laura e Marcos chegaram para buscar a menina. Arthur observou enquanto sua filha corria alegremente para os braços de sua mãe e sorriu para Laura e Marcos, sentindo uma gratidão genuína pelo modo como haviam conseguido manter uma amizade forte e saudável, apesar de tudo. Eles se despediram com um aceno afetuoso, e enquanto Arthur os observava partir, ele percebeu que o amor verdadeiro que ele havia procurado tanto tempo estava ali, ao seu redor. Não no formato romântico que ele imaginara no passado, mas em algo mais profundo e duradouro. Arthur entrou em casa sentindo uma tranquilidade que há muito não experimentava. Ele sabia que sua jornada estava longe de ser convencional, mas ao olhar para o futuro, ele viu possibilidades infinitas de continuar crescendo, amando e sendo a melhor versão de si mesmo para aqueles que importavam. E assim, com um coração finalmente em paz e uma vida cheia de novas promessas, Arthur fechou as portas para o passado, pronto para viver o futuro com a felicidade que ele nunca soubera que era possível. O destino que ele nunca imaginou tornou-se a sua maior bênção, e a vida, com todas as suas voltas, finalmente encontrou um final feliz. Ou melhor, um novo começo.